E se eu te dissesse que a extinção pode não ser mais um ponto final? Parece coisa de filme de ficção científica, mas não é. Cientistas ao redor do mundo estão realmente trabalhando para trazer de volta animais que desapareceram há décadas, séculos, até milênios. Com tecnologia de ponta, fragmentos de DNA antigo e uma boa dose de ousadia, estamos às portas de um novo capítulo da biologia, a desextinção. E o mais louco de tudo? Ela já começou. Número 1. Lobo terrível, Dire Wolf. O lobo terrível, um predador formidável da era do gelo. Com até 70 quilos de músculos e mandíbulas capazes de esmagar ossos, ele caçava em bandos nas Américas. Durante milhares de anos, tudo o que restou foram ossadas. Mas isso mudou. A empresa Colossal Biosciences anunciou. Eles criaram um híbrido vivo com as características do lobo terrível original. Utilizando engenharia genética, modificaram o DNA de lobos modernos, recriando mandíbulas maiores, cabeça mais larga, músculos reforçados e até padrões de comportamento semelhantes. Ele não é um clone, é uma nova versão. Funcional do lobo terrível, viva, estável e uivando no presente. Pela primeira vez na história, a extinção foi parcialmente revertida. Número 2. Mamute lanoso. O mamute lanoso é o projeto de desextinção mais ambicioso do mundo. Esses gigantes peludos, com 4 metros de altura e presas curvadas, vagavam pelas estepes geladas do norte. E apesar de estarem extintos há 4.000 anos, corpos congelados foram encontrados incrivelmente preservados, com pele, órgãos e até conteúdo estomacal. A Colossal está usando o elefante asiático como base genética. Genes de resistência ao frio pelos espessos e gordura subcutânea estão sendo inseridos. O objetivo? Criar um elefante geneticamente modificado com aparência e função de um mamute. E mais, a ideia é que ele ajude a restaurar o ecossistema da tundra e reduzir emissões de carbono. Segundo os cientistas, o primeiro proto-mamute pode nascer até 2030. Número 3. Dodô. O dodô foi extinto em menos de 100 anos após ser descoberto pelos europeus. Incapaz de voar, desajeitado e sem medo de humanos, foi alvo fácil na Ilha Maurício. Agora, a Colossal quer trazê-lo de volta, usando como base o pombo de Nicobar, seu parente mais próximo. Ao comparar os dois genomas, os cientistas estão reprogramando o tamanho, a estrutura óssea e a incapacidade de voo. O embrião seria colocado em um ovo viável. A pergunta que fica é: esse novo dodô vai se comportar como o original ou será apenas uma cópia vazia? Número 4. Tigre da Tasmânia, tilacino. O último tilacino morreu em 1936. Mas os avistamentos não pararam. Será que ele está mesmo extinto? Cientistas da Universidade de Melbourne dizem que sim, mas querem mudar isso. Com amostras preservadas e técnicas de edição genética, eles planejam usar um pequeno marsupial como base para recriar o tilacino. O processo é mais difícil do que em mamíferos normais, pois o tilacino era um marsupial. Mas o laboratório já deu os primeiros passos. A previsão. Um filhote de tilacino pode nascer dentro de uma década. Número 5. Pombo passageiro. Já pensou em olhar para o céu e vê-lo escurecido por bilhões de aves? Isso era comum no século XIX. Com o pombo passageiro, em 1914, restava apenas um. Marta, no zoológico de Cincinnati. A ONG Revive and Restore está usando o DNA do pombo de bando para tentar recriar essa espécie. O desafio é restaurar os traços migratórios, o comportamento de grupo e a beleza dessa ave que, um dia, foi a mais comum do planeta. Número 6. Smilodon, o tigre dentes de sabre. Imagine estar frente a frente com uma fera do passado. Um predador musculoso, com presas do tamanho de facas, olhos penetrantes e um rugido que ecoava pelos vales congelados da América.
Esse era o Smilodon, o icônico tigre-dentes de sabre. Ele viveu há mais de 10 mil anos caçando na era do Pleistoceno, não como um tigre moderno, mas como um membro de uma linhagem completamente extinta, os Machairodontíneos. Isso significa que, apesar do nome, ele não era um tigre, de verdade. E pior, não tem nenhum parente vivo próximo. Sem um parente genético compatível, o processo de desextinção se torna quase impossível com a tecnologia atual. Não existe um animal moderno que possa servir de base genética, nem de barriga de aluguel, mas isso não impede os cientistas de sonharem. Laboratórios no Zebeura e Europa seguem estudando o genoma fragmentado do Smilodon, buscando estratégias futuras como criação de embriões 100% sintéticos, uso de úteros artificiais e até cruzamento genético com linhas de células tronco programadas. A volta do Smilodon, hoje, é um sonho distante. Mas se um dia a ciência superar esse obstáculo, será um dos maiores feitos biotecnológicos da história. Número 7. Leão das cavernas. O rugido do gelo. Imagine um leão. Agora imagine ele ainda maior, mais robusto, adaptado para o frio extremo, com músculos para correr na neve e garras para caçar mamutes. Esse era o leão das cavernas, que dominava vastas regiões da Europa, Ásia e até o Alasca durante a última era glacial. O nome pode enganar. Ele não vivia dentro de cavernas, mas é nelas que foram encontrados os fósseis mais preservados, filhotes congelados com órgãos internos, músculos e pelos em condições impressionantes. E aqui está o grande diferencial. O leão moderno é seu parente direto. Isso torna a edição genética viável e o uso de leoas como mães de aluguel biologicamente possível. O projeto de desextinção ainda está nas fases iniciais, focado no sequenciamento do genoma, completo e testes em laboratório. Mas com o DNA conservado e um parente compatível, o leão das cavernas pode ser um dos primeiros grandes predadores a rugir novamente no mundo moderno. Número 8. Rinoceronte lanudo. O gigante do gelo. Se o mamute era o imperador das geleiras, o rinoceronte lanudo era seu vizinho de armadura. Com mais de 2 toneladas, pelagem grossa e um par de chifres afiados, ele cruzava a Europa e a Ásia ao lado de neandertais e outros gigantes da megafauna. E aqui temos um trunfo científico. O genoma completo do rinoceronte lanudo já foi sequenciado com alta qualidade. Isso permite comparações diretas com seu parente moderno mais próximo, o rinoceronte de Sumatra. O plano é usar edição genética para inserir traços do rinoceronte lanudo no DNA do de Sumatra, criando um híbrido adaptado ao frio. E se tudo der certo, ele pode ser reintroduzido no Ártico como parte de projetos ecológicos que combatem a degradação do solo gelado. Número 9. Moa, o gigante da Nova Zelândia. As moas eram aves gigantes, algumas com mais de 3 metros de altura e até 250 quilos. Viviam nas florestas da Nova Zelândia até serem caçadas à extinção há cerca de 600 anos, pelo próprio ser humano. Os fósseis estão bem preservados e o DNA já foi parcialmente extraído. Mas aqui temos um problema gigante, literalmente. Não existe um parente moderno grande o suficiente para gerar uma moa. O parente mais próximo vivo hoje é o tinamídeo, uma ave pequena da América do Sul. A diferença corporal, genética e embriológica torna inviável usar essa espécie como base ou mãe de aluguel. A única solução? Um ovo artificial, criado em laboratório. Algo que ainda não é tecnicamente possível, mas está nos planos futuros da ciência. Número 10. Milodonte, a preguiça gigante. Para fechar a lista com chave pré-histórica, temos o milodonte, uma preguiça terrestre que chegava a 3 metros de comprimento e pesava centenas de quilos. Apesar de ser uma preguiça, era tudo menos lenta, era robusta, resistente e com garras gigantescas.
Em 1895, uma descoberta no sul do Chile mudou tudo. Tecidos moles, pele com pelos e até fezes fossilizadas. Um tesouro genético que permitiu extrair partes do DNA com surpreendente qualidade. Mas como gestar um animal tão grande se os parentes modernos pesam apenas alguns quilos? Novamente, surge a proposta do útero artificial. Uma tecnologia experimental que ainda está longe da realidade prática, mas que poderia um dia gerar criaturas que nenhum animal vivo seria capaz de carregar. Cada um desses projetos desafia os limites do que acreditamos ser possível. Mas junto com os avanços, vêm as perguntas difíceis. Estamos prontos para trazer de volta o que a natureza já deixou para trás? Ou será que estamos apenas brincando, de criador mexendo nas páginas da história sem saber o que pode sair dela? Comenta aí. Qual desses animais você acha que realmente merece voltar? E qual você acha que deve continuar quietinho no passado? Se curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal Umbramente e compartilha com os amigos. Porque se o passado está voltando, nada mais justo do que você estar por dentro. Até a próxima.